Olá, tudo bem com vocês? Retornando à nossa programação de que estaremos toda segunda, quarta e sexta trazendo novos assuntos. Hoje nós vamos falar da cólica infantil e numa sequência vamos falar o início do refluxo gastroesofágico. Quero lembrar para vocês que está sendo um sucesso muito grande, muito obrigado por todo mundo que está me acompanhando, mas vamos curtir, deixar o seu like aí e nos seguir na rede social. Então, estamos de volta, continuando nosso bate-papo a respeito das cólicas infantis, do refluxo gastroesofágico e para tirar um pouquinho do medo das mães de lidar com isso. No nosso bate-papo anterior, a gente começou a dar uma introdução à cólica, né, que é uma coisa normal para a criança até o 3º mês de vida. O pessoal que é assim mais do interior, então as vós, as tias, sempre falam assim, olha, quando fizer 3 meses essa cólica passa. Vamos entender o porquê que o povo fala os 3 meses. Tem lógica? Claro que tem lógica. Eles só não sabem explicar cientificamente isso. Para que você tenha uma explicação é o seguinte, a criança nasce, ela não está totalmente formada a parte digestória para que ela consiga ter uma boa digestão, mesmo do leite materno. E ao passar dos meses, todo esse trato gastrointestinal, ele vai tendo um certo amadurecimento, o que vai facilitando as evacuações, vai facilitando a digestão dos alimentos, né? Isso tudo ocorre do momento do nascimento até o final do 3º mês de vida. É por isso que o pessoal fala, a criança está chorando muito, quando for lá para o 3º mês isso vai passar. A grande maioria das crianças passa mesmo, né? Porque é um tempo que ele é fisiológico, a criança precisa disso. Nós médicos chamamos esse período, quando a criança apresenta um refluxo ou ela apresenta muita cólica, do refluxo gastroesofágico fisiológico. Fisiológico é uma coisa que é normal no nosso organismo. Mas ao passar desse tempo, ou então durante os primeiros 3 meses, quando eu tenho algo mais intenso, ele já deixa de ser fisiológico, então ele deixa de ser natural, para ele ser patológico, né? Patológico significa que ele já é uma doença. O refluxo gastroesofágico patológico, quando ele se apresenta nos primeiros 3 meses de vida, como é que a gente vai detectar isso daí? A criança perde peso, os vômitos são muito intensos, é uma criança extremamente irritada, ela não dorme, ela chora muito. Quando você vai examinar o trato auditivo, porque esse refluxo ele vem até aqui em cima e pega toda essa parte da criança, quando ele volta com esse ácido do estômago, ele vai inflamando. Então, essa criança tem otites severas, que se não forem tratadas, podem reverter uma perda de audição. Você tem a tosse crônica, essa criança tosse muito, porque o refluxo sobe até essa parte e dá o reflexo de tosse. São crianças que podem ter pneumonias de repetição. Ao invés de pôr o vômito ele sair, essa criança aspira esse vômito e vai para o pulmão. Então veja a importância de você observar qual é a característica que o seu filho está apresentando. Lógico que nós demos um apanhado agora e nós vamos falar por partes no desenvolvimento. Todo mundo tem esse refluxo severo? Claro que não. Então algumas crianças pequenininhas, quando elas apresentam isso até o 3º mês de vida, e está perdendo peso, tem pneumonia, então a cirurgia para o refluxo ela é indicada pensando em interromper esse ciclo de pneumonias ou de otites ou de perda de peso, tá certo? Perda não, às vezes não ganho de peso, por causa dos vômitos frequentes. Quando a criança está evoluindo bem e ela vai até o 3º mês de vida, tá certo? Passou, que maravilha, passou, ela não vomita mais, ela não regurgita mais, que ótimo. Então, nós estamos com um desenvolvimento fisiológico dessa criança e não vai precisar de maiores cuidados.
Entretanto, existem aquelas crianças que, ao passar do terceiro mês, elas continuam se apresentando de uma forma patológica. A mãe chega no consultório e fala assim, olha, ele não vomita tanto quanto ele vomitava pequenininho, mas ele chora muito à noite, toda hora ele acorda, toda hora ele quer mamar. É, eu vejo assim que ele está irritado. Muitas vezes eu tento acalmar sem ter que dar a mamadeira ou sem ter que dar o peito e ele não aceita. E ele acorda a madrugada inteira, de 2 em 2 horas. Por que que isso ocorre? Porque o refluxo, como ele traz o ácido do estômago para o esôfago, ele vai queimando uma mucosa do esôfago. Quando ele queima essa mucosa, isso funciona como a gastrite num adulto, por exemplo. Ele faz, só que ao invés de uma gastrite, ele faz uma esofagite. E isso dói muito. E quando você deita a criança para dormir, você facilita a volta desse ácido e aquela dor vai ficando constante. Então, essa criança acorda o tempo todo. Por que que ela quer mamar o tempo todo? Porque ela, ao mamar, ela está recebendo um alimento que é básico. E por um determinado tempo, ela tem um bem-estar quando ela mama. Diminui essa dor. Mas aí ela vai começar o processo de digestão. Ela mama o leite, ela secreta mais ácido, aquilo reflui, dói, eu acordo. Eu acordo, eu choro, eu mamo. Melhora. Vai o leite para lá, começa a produção de ácido, tudo de novo. Então nós ficamos nesse ciclo a noite toda. E numa dessas, o refluxo pode vir mais intenso, é onde vai poder acontecer a pneumonia, que ela não é uma pneumonia por bactéria, ela é uma pneumonia química. A criança aspira esse leite, aspira esse conteúdo de leite com refluxo, com ácido gástrico, né? Eu vou ter as otites de repetição, as pneumonias de repetição. Então, são crianças que às vezes elas estão, você vai tratar 8, 9 meses de vida, elas já foram internadas 3 ou 4 vezes com pneumonia. Ele não tem resistência. Não, não é que ele não tem resistência. Muitas vezes ele pode ter o refluxo. Existem várias coisas que a gente pode fazer para conter esse refluxo e melhorar o sintoma da criança. A primeira coisa é o seguinte, esquece esse negócio que, então o leite materno volta muito, eu vou parar de amamentar. Não, não vai. O leite materno é imprescindível, apesar dele ser muito líquido e ele facilitar muito o refluxo. Mas a criança vai continuar mamando, e aí nós utilizamos como complemento um leite que hoje já tem no mercado, né? A Nestlé e a Danone já lançaram os leites anti-refluxo. Então, é o NAN, AR, o Aptamil, AR. Então, esse AR, o que ele é? Anti-refluxo. A consistência desse leite, ela é uma consistência grossinha, como se ela fosse um mingauzinho. E a criança mama, aquilo lá tem ele é mais espesso, ele vai parar mais tempo nesse estômago, ele vai formar um cásio mais firme e vai dificultar a volta desse alimento no refluxo. Veja só, nós estamos falando de um leite que é um leite de empresas renomadas, tá certo? E que hoje ele está num preço muito parecido com o leite maternizado, que é o NAN e o Aptamil 1, ou Nestrogeno 1. Mas antes, quando eles foram lançados, eles eram caríssimos. E faz muito tempo que eles foram lançados? Não. Quando eu me formei, não existiam esses leites. E as crianças morriam tudo de refluxo? Claro que não. Então é como a gente disse, se você vem de uma família que você está passando dificuldades, mas aí, é receitado o leite AR, eu vou na prefeitura, a prefeitura não me dá, o que eu vou fazer? Calma. A gente tem coisas para fazer que não pode ser o ideal, mas que funcionam bem. Existe uma fórmula que a gente faz na pediatria há muitos anos atrás, isso daí era muito usado, depois já foi deixada de lado exatamente pela criação desses leites, que chama papa de Epstein. A papa de Epstein nada mais é do que um mingau de maisena grosso. E que você dá 1 ou 2 colheradinhas para a criança antes dela mamar. Só aquela reação dessa papa de Epstein já vai fazer com que esse leite pare mais no estômago e que não volte tanto.
É lógico que hoje os pediatras já abandonaram pela facilidade de você ter no mercado um produto de preço razoável, né? De fácil acesso para a população. Lógico que muito mais higienizado e muito mais estudado do que a papa de Epstein. Mas a papa de Epstein, até os anos 90, elas eram extremamente usadas na criança que tinha um refluxo. Aí você tem uma série de alimentos que você pede para essa mãe, não dê muito básico, não dê muito ácido, dê uma alimentação quando essa criança começa a tomar um suquinho mais neutra. Você vai fazer um suquinho de laranja, bate laranja com uma mão. O suco ficou mais espesso, ele vai parar mais no estômago e essa criança não vai ter tanto assim uma produção excessiva de ácido ou uma produção pouca de ácido, tá certo? Comecem a dar papas, você pode fazer as papas de frutas e você não necessariamente tem que usar o leite, você pode usar a maçã, a banana e a própria laranja para fazer uma papa mais robusta, né, com farinha de aveia. Tudo isso são alimentos que você pode ir fazendo para o refluxo. Fora isso, aquelas crianças que realmente foram comprometidas com a esofagite de refluxo, e tem aquela dor intensa, o mercado tem remédios como a domperidona, o bromoprida, para que essas crianças tomem, controlem mais a volta desse alimento, não voltem tanto ácido. Até o ano passado, nós utilizávamos muito aqui no Brasil um remédio chamado ranitidina, que tinha em gotas, para a criança, para ela deixar de ter essa dor intensa à noite. Esse remédio foi tirado de mercado, hoje no Brasil não se usa mais. Alguns pediatras defendem o uso do omeprazol, outros acham que o omeprazol não é tão eficiente, tá certo? Mas, enfim, se você consegue conter aquele refluxo de estar voltando toda hora, a dor já melhora muito. Ah, mas eu vou conter só com a alimentação? Não. Existem muitas coisas que você pode fazer para que essa criança tenha um conforto maior na hora que ela vai dormir. E o que é que nós vamos fazer, né? Isso daí nós vamos continuar numa sequência, mostrando para você quais as medidas que você pode ter com essa criança na hora que ela vai dormir, quais são as características de um sono agitado. Se é só aquela criança que chora? Não, a criança pode ter um refluxo intenso e nem sequer chorar. Você vai reparar do jeito que ela dorme. Mas aí fica para nosso próximo bate-papo, que sem dúvida nenhuma vai ser muito bom, porque eu vou ensinar as posições e como que as mamães vão colocar esses bebês no berço, porque tem uma controvérsia grande, tem que pôr de lado, tem que pôr deitado de costa, tem que pôr de cabeça para baixo. Não é nada disso. Tem uma técnica para ser feita e que todo mundo pode fazer. Quero lembrar de novo que para nós o seu like é muito importante. Inscrevam-se nos nossos canais, tá certo? No Facebook, a minha página é Doutora Silmara. Você acessa o Facebook tranquilamente, passe a ser um seguidor. E através do site, que é www.doutorasilmara.com.br, você vai fazer uma fichinha lá, que eu possa ter acesso ao seu e-mail. E você vai poder fazer as perguntas que você quiser e nós estaremos respondendo às suas dúvidas, tá certo? Lembro ainda que a nossa Associação para o Desenvolvimento Neurológico Infantil está a todo vapor, com muita gente gostando da ideia e que nós vamos, no decorrer dos nossos bate-papos, divulgando o que nós já estamos conseguindo fazer. Muito obrigado, bye bye e até a próxima.